andamos mal. Tiene que ayudarnos. ¿Cómo va a ser? Lo que tú quieras. Yo. Amém. Queridos, Lio, minha esposa, se quedou com Júnior. Muitos conhecem Júnior também acá. Muito triste. Manda abraços. Los extraña muito. Amém. Amém? Amém. Estamos acá com muitas saudades de nossa casa. Pero que é muito bom estar com vocês. Vou necessitar de muita paciência com meu espanhol. Amém. Nosotros vamos a hablar hoy sobre la estrategia de Dios para alcanzar el propósito de Dios. Amém. Manuel habló ayer, y Mario también, sobre el reino de Dios. Que nosotros tenemos una predicación que es una predicación que no puede ser cambiada ni negociada y tenemos que defenderla también. Amém. Amén. Amém. Entonces, acá tenemos personas que aceptaron esta palabra y que vinieron del reino de las tinieblas para el reino de la luz. Amém. Nosotros somos personas que aceptaron una mensaje, que es una mensaje del reino de Dios, donde sujetamos nuestras vidas y ponemos nuestra vida en las manos del Señor. Ahora Él gobierna sobre nosotros y estamos aquí ahora en el reino de Dios. Y Mario habló que no solamente tenemos esto, vinimos del reino de la tiniebla para el reino de la luz, mas también mas ahora tenemos un propósito. Amém. Aleluya. Tenemos un propósito de vivir. Vive. Tenemos un propósito que las personas ahí afuera no tienen. Las personas, ellas van para trabajar, ellas compran, ellas venden, ellas hacen muchas cosas. Tienen hijos, tienen esposo, esposa, pero para después morir. Ellas no tienen un sentido de vivir. Ellas no saben para dónde van, están perdidas. Sí. Y nosotros tenemos un propósito. Cuando nos entramos en el reino de Dios, nos ganamos un propósito. Amém. ¿Cuál es el propósito de Dios? El tener Una familia de de muchos hombres semejantes a Jesús. ¿Y cuál es mi propósito? El mismo. Es que el Señor tenga Una familia de muchos hijos semejantes a Jesús. Amén. Amén. Tenemos el mismo propósito. Ese propósito es como un imán que nos atrae y que ele dá sentido para tudo que hacemos en nuestra vida. Amén. Por ejemplo, si yo estoy ahí con un hombre que recién se convirtió y ese hombre habla así: mira, yo tengo un sueño en mi vida, yo soy un botánico, ¿sabe qué es botánico? Y yo voy a ir para Amazonas y voy a ir a estudiar cómo son las Hierbas, las plantas. Y voy a catalogar las plantas y hablar todo sobre ellas. Sí, y tem personas allá. No, solamente yo. No hace más sentido una cosa de esta. ¿Hace sentido? ¿Por qué? ¿Cómo ele vai ser útil? Catalogando las plantas y no predicando el evangelio y no haciendo que la familia de Dios crezca. ¿No es verdad? Entonces ahora, el dinero que yo gano, el trabajo que yo tengo, si soy médico o no, si soy ingeniero o que fuera, cuando salgo, acordo y voy a trabajar, todo pasa a ter sentido. Si a mi vida y todo que yo hago coopera con el propósito eterno de Dios. Amén. Amén. Vamos, queria que Ezequiel ou Juan Carlos. se você puder ler Los textos. Romanos 8, 28 y 29.
Romanos 8, 28 y 29. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que le aman. Esto es, a los que son llamados conforme a su propósito. Sabemos que a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, a fin de que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amém. Então o Senhor nos ha dado um propósito de cooperar com Ele para ter esta família de muitos hijos. En el pasado, el Señor creó una nación física con el nombre de Israel. ¿Está bien? Sí. Cuando el Señor, para hacer eso, el Señor separó un hombre y después dio instrucciones para ese hombre para construir un tabernáculo. E instrucciones claras. Y después mostró un modelo. ¿Habla modelo? Sí. Porque podría ser que ele entendiera las instrucciones, pero que na hora de hacer podría ser algo más o menos que no era o que el Señor quería. El Señor mostró para ele também o quê? Un modelo. Porque vendo, ele sabia como obedecer las instrucciones bien. Pero que também deu outra coisa para Moisés e para o povo que iria construir aquele tabernáculo. O que foi que ele deu? O Espírito. Um espírito de sabedoria para ser aquilo que o Senhor queria para Israel. E o Senhor deu muitas instruções de la lei e tudo para que se formara uma nação física, uma nação material. E aí ele chamou esse povo para ser uma nação de sacerdotes, para estar com ele. Não é assim? Sí. Pero que el pueblo habló que no. Se quedó con miedo porque el Señor estaba ahí en una nube con humo y fuego y ellos hablaron no. Y se quedaron con miedo. Y por ahí el Señor creó dentro del pueblo de Israel un pueblo separado que eran los sacerdotes, los levitas. Ese pueblo era dentro de Israel, el pueblo que era para servir al Señor, para hacer la puente entre el pueblo y Dios. Entonces tenía Israel, tenía las 12 tribus, pero que una tribu era una tribu específica para ser sacerdote. Mas no era el deseo del Señor. ¿Cuál era el deseo del Señor? Que todos sean sacerdotes. Todos fossem Sacerdotes. Onde podemos ler isso em Novo Testamento? 1 Pedro 2. Pode ler, irmão. 1 Pedro 2, 9. 9. Vosotros. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a la luz admirable. Aleluia. Então, o Senhor agora tem povo que são todos, são o quê? O reino de sacerdotes. Tu habla para tu irmão que tu és sacerdote. Tú eres sacerdote. Amén. Amém. Amén. Todos que se convertem ao Senhor, eles vêm para o reino de la luz e se tornam sacerdotes. Eles são pessoas que são escolhidas. Não tem mais uma casta sacerdotal. Não tem mais dentro do povo de Deus um povo separado que pode ter comunhão com Deus. Não. O desejo do Senhor se cumpre porque todos agora são sacerdotes real. Uma nação santa. Um povo escolhido por Deus com um propósito. Pode ler de novo o propósito? A fin
vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Amém. El Señor nos ha llamado para una Misión. Un propósito. un propósito específico. Gracias. Amém? Pero que tem um erro, que é um erro muito grande hoje na igreja. É que é muito fácil adorarmos o Senhor como adoramos acá. Adoramos o Senhor. E na igreja hoje, em geral, todos adoram o Senhor como um Senhor que está sentado em trono. Aprendo com o Mário aqui. E o Senhor está sentado aí em trono, e que todos nós alabamos o Senhor. Pero que a igreja, ela perdeu a mirada ao Senhor como um homem que hizo a obra de Deus. A igreja tem perdido a um Cristo que hizo a obra de Deus. Então parece que aí temos uma ordem do Senhor para cumprir o propósito dele, pero que aí salimos para cada um cumprir esse propósito da forma que queremos. Então um aí vai pôr programa de rádio, e outro vai pôr em televisão, e outro vai ser cruzadas, e outro vai ser assim, e outro vai ser de outra maneira, e muitos vão para a universidade, e vão se formar, e vão ser administradores, e vão ter grandes ideias de fazer propaganda. Sim. De fazer propaganda, e vão se converter, e vão trazer essas grandes ideias para dentro da igreja, porque agora vão ganhar muita pessoa, se sermos assim. E na igreja, ela se afasta cada vez mais, aparta cada vez mais de um Jesus. Se aparta cada vez mais de um Jesus obreiro, um Jesus que hizo a obra. E nós outros queríamos aqui mirar o Senhor fazendo a obra dele. Assim como foi com Moisés, que o Senhor mostrou para Moisés um modelo para que ele não se perdera fazendo uma coisa diferente. Assim também ele hizo, porque o Senhor, ele é o modelo para que nós outros podamos mirar e imitar e fazer da maneira dele. Amém. Se para ser uma nação acá, o Senhor deu instruções claras, como não daria instruções e modelo e espírito para construir a noiva, edifício do Espírito Santo, o corpo de Cristo, a igreja bendita do Senhor? Então, vamos mirar um pouco ao Senhor, tá bem? Amém. Aleluia. A primeira coisa é que Jesus é o único modelo. Amém. Amém? Amém. Como obreiro. E vamos mirar o Senhor fazendo a obra. Primeiro, o Senhor recebeu o Espírito Santo para iniciar a obra que ele tinha que fazer. Ele viveu 30 anos. Mas quando foi pensar a fazer a obra, ele recebeu o Espírito Santo. Assim nós outros também temos que receber o Espírito de Deus para fazer a obra dele. Em Mateus 4:17 que habla. San Mateo 4:17. Mateus 4:17. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. 23 también. Jesús recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Amém. Então o Senhor recebeu o Espírito Espírito de Deus e começou a predicar o evangelho do reino de Deus. E assim nós também devemos predicar. Pero que depois o Senhor em Marcos 3:13 habla que ele predicou
Y después él llamó hombres para estar con él. Marcos 3:13. Entonces subió al monte y llamó así a los que él quiso, y fueron a él. ¿Fueron? A él. ¿Puede continuar? Constituyó a 12 a quienes nombró apóstoles para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar y tener autoridad para echar fuera demonios. Hermanos, el Señor era el que más tenía poder para predicar para la multitud y hacer muchas cosas con la multitud. Mas la estrategia del Señor era formar discípulos. Amén. Era formar hombres que querían dar continuidad a la obra de Él. Amém? Amém. Se você tem la cruz, Si tú se tu tienes la cruz, Jesús morre por nuestro pecado, pero que si Él no tuviera discípulos para continuar la obra, ¿cómo nosotros estaríamos acá hoy? No estaríamos acá hoy. no estaríamos. ¿Por qué? Porque no tenía persona para dar continuidad a la obra de Él. Entonces, el Señor trabajaba con discípulos, haciendo discípulos. Amén. El Señor tenía una obra muy grande para hacer, que era salvar el mundo y colocar a las personas de volta al propósito. Es una grande obra, pero que es muy importante mirar que Él es medio que contradictorio. Él tiene esa obra grande. Y en Mateo 5, habla así, y viendo la multitud, ele hace o quê? Subiu al monte e comenzó a enseñar. 5, 1 y 2. Llegaron a él sus discípulos. E chegaram a ele seus, Discípulos. e ele passou a Enseñar. ensiná-los, dizendo: não é um pouco assim raro? Veio uma multitud, e quando o Senhor mirava a multitud, ele mirava os discípulos. O Senhor não mirava todos, porque ele sabia que a obra dependeria que ele cuidara muito bem de poucos, muito bem, para que esses poucos pudieran transmitir para outros também. ¿Está bem? Amém. Então acá temos o princípio de discipulado. Amén. Amém. Cita dice, cuando vio la multitud, subió al monte y al sentarse él se le acercaron sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Amén. Hoy en la iglesia tenemos algunos errores, porque tem muitas igrejas que querem ser discipulado, pero que elas querem ser discipulado como um método muito bueno, como um método que vai funcionar, que funcionou para uma igreja, e aí eles tentam fazer o discipulado, implementar o discipulado nas igrejas. Pero que o discipulado não é um método. O discipulado é a maneira de fazer a obra. Não é um bom método. É a única que entendemos. Amém? Amém. O Senhor, quando o Senhor vino e Ele separou aqueles homens, Ele não marcava domingo pela noite, Miércoles. miércoles pela noite, para estar junto. E as igrejas hoje, que elas fazem? Muitas vezes, e nós outros podemos fazer também, é entender discipulado como um dia. E ter esse dia para estarmos juntos, falando, ensinando, instruindo na palavra, solamente. Esse é um tipo de discipulado que tem se aplicado e muitas vezes se aplica entre nós. É fácil nos desviarmos para fazer isto. É mais cômodo. Discipulado não é isto. Outros fazem um pouquinho mais. Fazem a ensinança, pero que também fazem um tratamento de caráter. Então, miércoles, vão para a casa de Guancho, alguns,
onde ele vai ensinar e depois vai fazer. Jalar las orejas. Isso aí. Não? E vai, Gotti vai falar um pouquinho sobre a família, como está sendo, que o marido está fazendo mal, não é bem assim, e vai tratar o caráter deles. Pero que não é somente isso, discipulado. O que é discipulado? Discipulado é relacionamento. É o que nós vimos em Cristo Jesus. E o que nós vimos em Cristo Jesus? Nós vimos 3 coisas. O que ele deu aos discípulos dele? Ele deu o quê? Ele deu primeiramente o quê? A si mesmo. Amém. Ele deu a vida dele. Nós temos que dar nossa vida por nossos discípulos. Amém. Temos que dar nossa casa. Vamos te dar nosso tempo. Vamos muitas vezes dar nosso dinheiro. Nós vamos a servi-los para formá-los dentro de um relacionamento. E também, o que nós vamos dar mais para eles? Nós vamos dar para eles também exemplo. Amém. Os discípulos miravam como o Senhor hacía. Como o Senhor hizo com a adúltera, como o Senhor hacía quando estava dormindo e vinha uma tempestade. O Senhor, eles miravam Jesus em cada momento de sua vida e ele era um exemplo de como actuar em cada ponto. E aí estavam os discípulos mirando a Cristo. Amém? Amém. E a outra coisa que também vemos muito bem em Juan capítulo 17 é que o Senhor dava a palavra dele. 3 coisas. Dar a si mesmo. Ser exemplo. Ejemplo. E dar La palabra. Dar a sí mismo, ejemplo y dar la palabra. Ser exemplo e dar a palavra. Deve dar a si mesmo, dar o exemplo Ser exemplo. e dar a palavra. Amém. Amém. Amém? Como Amém. o Senhor falou em Juan capítulo 13. Cuidar da palavra. Ele habla assim, que eu sendo Senhor Y maestro. e Maestro, lavei os seus Los pies. pés. Vós também deveis lavar. Los pies unos de los otros. Primeiro ele deu Ejemplo. para que outros pudessem Imitar. fazer depois. Está claro, irmão? Sobre discipulado. Claro, para mim está. Para você também. Para mim está bem claro. Então, o que não é discipulado? Não é uma reunião semanal. Discipulado não é uma. Reunión. Manuel costuma falar que a tecnologia é boa quando funciona. Acá estou peleando aqui. Como é? Está fugindo aqui. Temos algumas etapas para o discipulado. Podemos entender assim como fases? Fases. Fases ou etapa para o discipulado. Primeiro, e miramos isso também ao Senhor. Primeiro, direção. Dirección. Temos que direcionar a vida do discípulo. O discípulo vem de la tiniebla com muitas áreas em sua vida de casamento, não? De finanças e muitas coisas que estão comportamento Malos. caráter. Não é assim que aconteceu, passou com vocês? Sí. Comigo foi É verdade? Sí, sí. Então, nós venimos assim, e aí o discipulador vai direcionar, vai pôr em ordem, vai dar o conselho de Deus para cada área de sua vida. Amén. E aí, mira, o discipulado tem um objetivo. Não é para aí, não é querer ser o melhor, Discipulador. não, ser o melhor persona, um bom marido, um bom Buen ciudadano. um bom cidadão, Ciudadano. pagar os impostos. Tudo isso faz parte de um paquete em que o Senhor vai poner em ordem nossa vida.
Amém. Amém? Amém. Pero que nós temos um propósito para seguir. Então o discipulador, em outro ponto, vai fazer o quê? Vai treinar. Ele vai treinar. Treinar em quê? Vai sair para predicar junto. Amém. Vai fazer as coisas junto. Você vai mirar como ele predica para um, para dois, como ele habla quando é uma pareja, como habla quando é um jovem, e ele vai falar com as pessoas, predicar junto com você, e aí ele vai pensar, o discípulo vai pensar a mirar o discipulador fazendo, e ele vai treinando, e depois vem um outro passo, que é apoiar. Terceiro. Primeiro, direcionar. La vida del discípulo. Segundo, Depois, treinar. Apoiar. Apoiar. apoyar. Apoiar. Não é desapoiar? Apoiar. Apoyar. Apoiar, lo mismo. Eu ponía apoiar. Também fui por aí. Apoiar é o quê? Aí o discípulo já cresceu. Creció. Cresceu mais um pouquinho aí. E já está aí mais para o Elkin. Já está mais crescido. Más maduro. Já está mais maduro. E outros acá que miro, graças ao Senhor, que está mais maduro, não? Amém. Amém? E aí começa a apoiá-lo. Por quê? Porque aí ele já vem a perguntar essa situação. Aí o discipulador já pergunta, o que você pensa disso? ¿Qué tú piensas de O que esto? tu pensas? E ele já fala, não, penso porque é assim, que devo ser assim, por isso, já está com mais claridade da vontade de Deus. Amén. E aí que hace o discipulador, bem, não poderia ser melhor. Em pensar, apoiar que ele vai fazendo por si mesmo. É como nossos filhos, não? Como vão chegando aí na idade para a universidade, já tem. Não queremos nossos filhos sempre com nós. Nós criamos nossos filhos para sair. E os discípulos também. Amén. Criar um discípulo que se queda aqui todo o tempo, que não hace nada depois, não é o objetivo do Senhor. Não é verdade? Amén. Tiene que E crecer. depois, qual é o quarto ponto? Já direcionamos, já treinamos, Entrenamos. já apoiamos. Apoiamos. E agora? Vamos delegar. Delegar. Se não temos o que delegar, vamos mandar a ser. Vamos mandar o discípulo a ser. Muitas vezes não vai ser igual a que eu faria. Pero que eu estou aqui orando e dando o apoio para que ele possa também aprender como eu aprendi um dia também. Entendeu, irmão? O discipulado é para um objetivo, para um dia delegar que você haga as coisas, para que você tenha saga para fazer a obra de Deus e que você tenha um crescimento. É isso mesmo, crescimento? Tú tengas un crecimiento. Não queremos aqui todo ano venir acá e falar, oh, que bueno, está acá Diego, não? Estou falando de Diego porque já deu fruto, não? Está aí, fazendo a obra de Deus. Dieguito. Não é, Diego? Amém? Então, aí vem um dia, vem um mês, vem um ano, outro ano, está aí, bueno discípulo, não? Que discípulo querido, maravilhoso, fiel. Pelo que discípulo está sempre aí. Parece que nunca aprendeu a primeira parte, nunca passou para a segunda, nunca foi para a terceira. E não está dividindo as cargas. E é mais que um peso do que uma ajuda na obra de Deus. Amém, misericórdia. Eu falei um pouco sobre o discipulador. O discípulo. Como aprende um discípulo?
¿Cómo un discípulo aprende? Fala, pai. Repetindo. Vamos poner assim, viendo, mirando. Mirando, Posso falar viendo, não? viendo, también viendo. Viendo para imitar. Viendo para imitar. Amén. Todos acá têm discipulador? Quem não tem discipulador? Não. Quem não tem discipulador? ¿Quién no tiene discipulador? Entonces, vai a mirar o discipulador. Vai mirar ele fazendo as coisas. Modelo. Modelo. Uma das coisas, irmão, que mais me impactou quando eu vim há 25 anos quase, 24 anos para estar com Mário, Cuando yo vine, quando eu vim, vine. é que eu tinha um filho mais velho, que era maior, que era Alan, e minha esposa ainda está embaraçada de segundo, de Renan. E Alan fazia as coisas assim mais loucas em minha casa. Ele era o dono, era o rei de minha casa. E fazia coisas, corria e jogava coisas pela ventana, era um horror. Alan era um horror. Alan sim, quando trabalhava. Pero quando eu vim, Cuando yo vine, quando vino, uma coisa que eu mirei. cuando yo vine. Quando eu vim, uma coisa que eu mirei é que meu filho era o único que não se quedava parado. Todos os outros chicos estavam parados, que tinham aí parado, escutando, ou então fazendo uma cosita, e Alan, fazendo, correndo, não? E aí foi fazer o quê? Fui mirar, e fui aprender, e depois vim para o próximo passo, e fui escutar, para praticar a palavra do Senhor. Amén. Não é verdade? Amén. Tem uns que só escutam, mas não põem em prática. Esses não vão crescer. Então, temos que, Entonces, vendo para imitar, escutando para praticar e perguntando para viver. amén. Muitas vezes os fariseus perguntavam, pelo que perguntavam porque queriam ser somente questões. Tem pessoas que fazem questões só por questionar. Não é para pôr em prática em sua vida. Nós, como discípulos, estamos mirando a um homem que está mais adelante do que nós outros. Pessoas que estão mais adelante de nós outros, porque temos um propósito, queremos crescer para cooperar no propósito do Senhor. Amém? Amén. Amém. Viendo para mirar, escuchando para practicar y preguntando para vivir. Pero que temos que ter algumas atitudes no nosso coração como discípulos. Amén. Estou tentando dar uma ajuda aí para Ezequiel, para Juan Carlos e para outros que estão discipulando. Quais são algumas atitudes que um discípulo tem que ter? Sujeção. Estar sujetos. Estar sujeito. Hebreus 13:7. Pode ler? Hebreos. Hebreus 13:7. Sim, Hebreus 13:7. 13:7. 13:7. No 10 más 7. 13. 7. Hebreos 13:7. Acordaos de vuestros dirigentes que os hablaron la palabra de Dios, considerando el éxito de su manera de vivir, imitad su fe. Amém. ¿Cómo es? Está en Hebreos 13, versículo 7, ¿no? Versículo 7. 7. Vamos a leer. Acordaos de vuestros dirigentes que os hablaron la palabra de Dios, considerando el éxito de su manera de vivir, imitad su fe. Aleluya. Sujeción a los hermanos.
En Efesios 5:21 habla, sujetados unos A los otros. a los otros en En- temor de Cristo. de Cristo. Mansedumbre y humildad. Mateus 11:29. Pode ler? Tomad sobre vosotros mi yugo. Mateo 11, 29. 11. Sí, 11:29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Amém. Aqui. Para mí. No, Tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí que soy manso y humilde. Encontraréis descanso para vuestras almas. Às vezes pensamos em o manso como uma pessoa que é ali, assim, e tanto, que a pessoa hable muito manso. Tranquilito. Não é verdade? Oh, tão manso. Quietito aí em cantos. No ladra. Hermano, manso não é ser flaco. Débil, débil. Manso não é ser. Ele agora que me ensinou manso. Manso não é ser Débil. Menso también dice, menso. Manso, Menso. manso pero não. Menso. Oh, que bueno. Menso es abestalhado. Es abestalhado. Eso hace parte del quinto. E el hombre, hermano, qual é o hombre que é citado pela Escritura como o hombre mais manso da terra? Moisés. Vocês pensam que Moisés era um homem assim? Menso. Menso? Não? Pensa que é? No, É? Não? no. Um homem que estava à frente de um povo muito grande, que tinha coisas para hacer. Mucha autoridad. E tinha uma característica naquele homem manso, e que encontramos em Cristo, que ele habla assim, e aprender de mim que sou manso. Y humilde de corazón. Cada um de nós temos que ter como discípulo Amém. esta mansedumbre. Que característica é esta? É um homem que sabe escuchar instruções. O homem manso sabe escuchar instruções claras, poner em prática as instruções e passá-lo para outros a serem. Amén. Amém? Mansedumbre. O homem que não é manso, ele vai tentar fazer coisas que não é o que ele recebe, porque não é manso. Moisés, quando mira aí em Êxodos, tem repetição em capítulo de coisas que tinha que fazer. E o que ele hizo? Moisés poderia fazer uma obra faraônica, não? Porque diz que ele tinha capacidade de fazer uma obra grande, tinha toda a ciência de Egito. O Senhor mandou fazer uma coisa muito pequena para a capacidade de Moisés. Moisés tinha uma capacidade muito grande. O Senhor mandou fazer uma cosita aí pequena e que limitada. O Senhor perguntou a Moisés: Moisés, que pensas disto? Tão capacitado que és? Perguntou? no, Não. Mandó. O Senhor falou: quero assim, 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 assim. E que isso, Moisés? Obedeció. Obedeceu todo o tempo as instruções que o Senhor mandava para ele fazer. Fue fiel. Foi fiel. Temos que ser também como discípulos fieles Fieles y e idóneos. idôneos. Amém? Amén. Temos que ser fieles e Idóneos. idôneos para receber as instruções e poder passar as instruções também. Praticar as instruções de Cristo e passar adelante as instruções. Não é o crescimento, Jason, o crescimento não está baseado muito na capacidade intelectual. Está fundamentado
Tem muitos sábios que não vão crescer na igreja tanto. E que tem outros que não têm um poder intelectual de universidade ou outras coisas, mas que vão crescer como Pedro. Por quê? Son Porque mansos. são homens e mulheres que se posicionaram bem, como mansos e humildes de coração, para aceitar a instrução do Senhor, praticá-la e passá-la a outros. É simples, Amém. irmã. É simples. É a maneira que o Senhor escolheu. Aleluia. Quando temos uma palavra, uma frase, que é assim: é impossível edificar aquele que não se sujeita. Põe aí em letras grandes assim. Es imposible edificar É aquel impossível edificar edificar aquele que no que não se sujeita. sujeta. É impossível. É verdade. Quando mirar um homem que tem anos na igreja, está em lo mismo. É um homem que não se sujeita. Dentro da relação que tem de discipulador com discípulo, o Senhor tratou de nos ajudar para que não haja abuso Abuso de e autoridad. autoridade. Porque, pelo menos nos Estados Unidos, irmão, o abuso de autoridade é uma coisa que, como discipulado, foi uma coisa que isso, muitas coisas boas não darem certo allá, a nível de discipulado. Tinha teoria, mas que quando começaram a fazer a obra, eles queriam mandar na vida do discípulo como dueños. E temos que ter cuidado, porque o Senhor pôs o patrão para discipulador e discípulo. E ele falou: se eu sou o Senhor, o mestre, Maestro, lo lavé os pés, vós deveis ser o mesmo. vosotros. Então, cada um de nós acá, que somos discipuladores, nós estamos para governar, impor nossa maneira de ser ou pensar, Imponer. imponer. Graças. Nós estamos acá para trazer o que Cristo e seu reino, que o Senhor quer em seu reino na vida de cada um. E não Amém. me desejo pessoais. Personal. Personales. Então, aí ele hizo uma diferenciação. Ele falou assim, em Mateus: o governo do mundo, os governantes do mundo, ele hace o quê? Eles governam e lo manda aqueles que estão sujeitos. Pero que entre vosotros, aquele que quer ser o El mayor maior, que seja sea el que sirve. o servo e que serve a todos. Esse é o conselho do Senhor. Não podemos ter discipulador aí tentando poner a sua autoridade. E também temos três. Paulo, ¿me permite preguntar? No, preguntar. ¿Quiere preguntar? Pusiste que el discípulo tiene que tener características. Y hablaste sobre sujeto, Manso, humilde, fiel, fiel, idóneo. Ok, ¿podemos repetir esto? Podemos. Sería bueno. Características. El discípulo, Mario quiere que nosotros repitamos acá características que un discípulo debe tener. Primero, Sujeción a las autoridades, sujeción a los hermanos, amén. mansedumbre y humildad, Amén. y ser fiel y idóneo. Amén. Y ahora está en Y ahora estoy hablando sobre cómo evitar el abuso de la autoridad. Amén. Primero, entendiendo que el principio de autoridad en el reino de Dios es diferente del mundo. Quien quer ser mayor en el reino de Dios tiene que ser o qué? Sirve. Sirve. Entonces, tem três níveis de autoridade.
entendendo el principio que tenemos que servir. El primer nivel es la palabra de Dios. Ahí viene un discipulador y va a hablar para un discípulo que no se debe, que un hombre tiene que amar a su esposa. Aí ele habla assim, porque tu não conheces ela. Se conhecer a minha mulher, Tú no la conoces. tu não conheces. Se conhecer minha mulher, sabe que é impossível amá-la. É possível? É possível para No. o homem falar isso na igreja? No, no. Por quê? Porque es un mandamiento O mandamento está claro na palavra de Deus. absoluto. Que os homens têm que amar a Mujer. esposa. Como Cristo amou A iglesia. iglesia. Porém, tem alguém que está falando, me ajuda, me ensina. Não sei, necessito ajuda. Sí. É uma coisa. Pelo que? Não. Esse amor aí para mim não. Ou então uma mulher falando, sujeitar-se. Eu, aquele homem, tu não conheces aquele homem. E por aí tem excusas, não? Porque ele hace isto. Então, a conclusão é que eu não tenho que sujeitar a meu marido. E nós temos que dizer, não, acá não. Porque o reino do Senhor. Amén. Oh, eu não consigo perdonar. Mas tem que perdonar. A palavra do Senhor habla sobre perdonar. Você não sabe o que é isso para mim. Não sabe o que é isso para mim. Isto. O Senhor habla, tem Que perdonar. que perdonar. Mandamento. Podemos nos arrodillar juntos, podemos orar juntos, podemos fazer o que quiera. Pero que al final tenemos que Obedecer. obedecer, porque é a palavra do Señor. Senhor. E a palavra do Senhor é a palavra Absoluta. absoluta. O segundo nível é o consejo. O consejo é relativo. Às vezes o homem habla assim, eu quero mover de uma casa para outra. E por aí o discipulador pode falar uma coisa como, mas você não tem como pagar Usted no tiene cómo pagar. a El alquiler. alquiler? Alquiler. Não tem como pagar. E o homem fala, não, pelo que minha esposa lhe gusta, isto. Nós podemos ir até um ponto e dar um conselho para que não haga uma coisa mala que vai prejudicar ele financeiramente e tudo mais. Vai ter consequências de sua vida. Pero que não é uma palavra do Senhor. Es un E consejo. aí, esse homem, ele pode ser ou não. E o discipulador tem que respeitar. Não é verdade? Pero, se você mira um discípulo, Si usted se você mira um discípulo que nunca escuta um conselho, nós temos um dos dois problemas. Ou ele deveria ser o discipulador, não é verdade? Ou ele é rebelde. sí. Ele usa da argumentação que o conselho é relativo para não seguir coisas práticas, que provavelmente ele sempre não está se dando muito bem, que está trazendo consequências para ele, para sua casa, para a igreja e para todos. No es manso. ¿Eh? No es manso. Não é manso, Es menso. é menso. Menso. É menso. E lá terceiro nível, ¿Puedo hablar algo? só se quer. Só para mencionar acá em consejo, Aulos toma um pouquinho de água. Eu sei que Aulos poderia falar isto que vou falar, mas está sendo mais resumido por causa do tempo. Eu acho que é importante dizer o que vou dizer. O consejo é relativo, não? Como falou Aulos, e é a si mesmo. Pero vamos pegar uma passagem da Escritura. Coger. Tomar. Para tomar. Tomar uma passagem. Quando Samuel habla para Saúl que tiene que matar todos de uma cidade.
Esaú va y no mata a todos. Salva el rey y su familia, un ganado para hacer una ofrenda al Señor. ¿Quién habló para Saúl? Yo. No. Samuel habló para Saúl. Y Saúl puede decir, y dijo, es relativo. Y no mató a todos. Y por esto fue Rechazado. por Dios. Porque quien tenía hablado no fue Samuel, fue Dios por medio de Samuel. Entonces, el consejo, cuando viene a través de alguien, puede ser palabra de Dios. Puede ser. Entonces, se torna absoluta. Pero no es el que da el consejo que tiene que definir de a dónde viene, de dónde es la fuente. Mas sí, tiene más. Mas sí, el que recibe. El que recibe el consejo tiene que ir delante de Dios y saber si la fuente es el hombre o es el Señor mismo. Yo siempre que voy a dar un consejo, yo no digo Dios habló, Dios está te diciendo así, tiene que hacer porque Dios quiere. No, yo oro y traigo el consejo. Digo, mi hermano, estoy delante del Señor y traigo esto para usted. Ahora usted va, mira, ora delante del Señor y descubre si esto es una palabra de Mario o si es una palabra de Dios. Porque la consecuencia es tuya. La consecuencia es tuya. ¿No es verdad? Sí. Usted que va a cosechar el bonus o el bonus. Entonces, usted tiene que discernir bien de dónde viene. De qué fuente viene este consejo. Amén, amén. Amén. Gracias a vos. ¿Podría hablar? El tercer nivel es opinión. Alô? 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 Quanto poder, irmãos? A luz toda em mim aqui. Tenho a luz. Alô? Tá bom? Alô? Vai luz. Não tem a luz acá de mim. Olha a tecnologia aí ajudando. Se for a papel, não podia. Amém. O terceiro nível de... Podemos continuar aí um pouquinho aí? Sí. O terceiro nível é opinião. A opinião é... Não é necessário a sugestão. Pero o discípulo que é muito inteligente, ele aprende a mirar a opinião com muita cautela. Porque por aí tem coisas que é uma opinião que você pode se reír e dizer, não. Por exemplo, o discípulo fala assim, não se queda bem de barba. E aí você pode se reír e pensar, minha esposa gosta muito. Está bem? Pero que pode ser uma opinião que também você necessita escutar um pouco. Mário tem um exemplo muito interessante, é que ele tinha um celular muito bonito. Esse celular era um celular em que tinha umas luzes, não? Sim. Muito bonito, pequenito, assim. E falou para Ivan Baker, discipulador dele. Mira, o que achas? E mostrou, não? Enquanto mostrava, Baker olhou para mirou para o celular e falou assim, muito bueno,
para mujer y homosexual. Perdón, Mario. Pero que Mario se reíu un poco, ¿no? Y mas ele mirou que Evan continuava sério. Ele pôs o celular, ele foi, e 2 dias, ou 2 dias depois, estava com um celular grande, negro, forte. De macho. Pero que Iván observou que ele tinha cambiado. Ele falou, oh, cambiaste. E ele falou, quero que sepa que esta tua opinião, para mim, é importante. E aí, o discipulador tem outro problema nas mãos agora. Ele sabe que aquele homem, o que ele falar, ele vai levar a sério, não? Ele tem que ter cuidado. Algumas vezes Marcos e Mário já falaram, eu tenho medo de vocês, de alguns de vocês, porque eu sei que vocês vão ser. Então, aí o discipulador tem que orar mais, tem que buscar mais o Senhor. Amém? Amém. Não pode falar qualquer coisa. Não pode falar qualquer coisa. Eu tenho um exemplo. Um dia, geralmente é assim, nós nos quedamos muito contentes com alguma coisa. O discipulador danha tudo, não? Muitas vezes é assim. O discipulador danha muitas coisas. E aí eu vim para minha casa, eu estava querendo comprar um apartamento, tinha ganhado como que $20,000 de trabalho. Queria comprar um apartamento e aí encontrei um apartamento que ia pôr $20,000 e depois tinha que pagar como que R$500 por mês, R$600 por mês. E se quedava assim quase em frente, muito grande, da casa de Sérgio. Sérgio é meu discipulador. E Sérgio, eu vim com o Lio, minha esposa, e falamos, aí, tá, vamos nos mirar de cá, e Lio já tinha ido, já estava com o coração todo lá dentro, aí, da casa, tinha todos os planos, e Sérgio se quedava assim. E eu, E aí, Sérgio, o que foi? O que se passa? E Sérgio falou, por que vai pagar 600 por mês? Por que não ora mais um pouquinho? Vai que o Senhor dá um apartamento para você por 20,000? E eu falei, não, Sérgio, não tem, já tinha mirado tudo. E Sérgio falou, mas por que não ora mais? Ele não vai sair de vamos orar mais. E descia assim. Pensa em um homem decepcionado. Pero que eu pus meu coração para ouvir. Irmão, eu comprei um apartamento com piscina por $20,000. Amén. Wow. Señor es bueno. Em uma semana. E é um apartamento que não tinha, e de repente, bum, apareceu, comprei. Foi uma bendição minha vida. Isso é uma coisita, muito mais que isso. Quando nós outros somos discípulos, aprendemos como é bueno andar abaixo de conselho. Amém. Amém? Amém. Amém. Deu. Amém. Nós falamos um pouquinho que o Senhor, Ele trajo para se cercou de homens para ensiná-los, equipá-los, treiná-los e depois enviá-los. Não foi assim? Sim. Enviá-los. Pero que quando o Senhor enviou eles, é possível ler? Sim. Ele não enviou eles solos. O Senhor estabeleceu outro princípio para nós na igreja, na maneira de ele actuar. Então ele chamou pessoas para estar com ele, formou essas pessoas e agora iria enviar essas pessoas para fazer a obra. E quando ele faz isso, ele não manda um, ele manda dois. Então, vemos isso em Lucas, capítulo 10. Início do capítulo 10. Lucas capítulo 10. Después de estas cosas el Señor designó a otros 70
a los cuales envió delante de sí de dos en dos a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Amém. Então enviou 70 de dois En dos. em dois. Podem mirar aí Marcos 6, 7. Dice, entonces llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos. Les daba autoridad sobre los espíritus inmundos. Amém. Em Eclesiastes, não precisa ler, pero que em Eclesiastes 4, 9 a 10 e versículo 12 também, habla de um princípio, que é melhor serem dois que Uno. porque um cordão De tres, dos. quero um solo hablando. O cordão? A ver, isso aí. É interessante que o cordão de 3, ele habla que é melhor ser dois Que uno. que um. Depois habla que o cordão de 3, Dobles. porque o Senhor falou o que para nós outros? Onde estiverem dois ou três, aí eu Estoy. estou em meio. Amém? Amén. O Senhor já tinha isto em mente. Ele sabia que iria enviar de dois em dois para ser a obra dele. Até para Desatar. desatar Asno. uma mula. É isto? Mula? Sim. Ele enviou dois. Não? Sí. Ele não enviou um. Enviou Dos. dois. E deu instruções claras. E se perguntarem, vai falar isto, isto e isto. Sí. E lá foram eles. E na hora que iriam recorrer o burro, os homens falaram com eles. E ele falou o quê? Esto y esto. Porque o Senhor falou para eles Amém. fazer. E se um se olvidasse, o outro ajudaria. Esse é um perigo, irmão. Hoje na igreja, pastores solos, líderes solos. Esse não é um princípio do Senhor. Sempre temos que ter pelo menos Dos. dois. Por isso que não é bom ter um líder solo na casa. Para hacer qualquer coisa para a obra de Deus, sempre é bom ter Dos. dois. Amém. Qual é o principal objetivo de ter esses dois, que nós chamamos de companheirismo? Qual é o objetivo? O maior objetivo? Objetivo. Objetivo. Graças. Para ter um companheiro. Eu sei. É ser assado domingo. Não. No. Ir ao Juan Valdez. Tomar un cafecito. É para Charlar. falar, falar sobre futebol. Não. É para fazer tratamento de vida. Também, né? E pode treinar, pode ter alguma coisa. De tudo isso pode ter alguma coisa. Pero, o principal, até o assado pode ter, irmão. Um pouquinho aí. Pero que o principal objetivo de companheirismo é fazer a obra de Deus. Estar junto com um companheiro que não hace nada é uma coisa inútil. É uma perda de tempo. Se está junto, tem que ter propósito. O propósito é sair, é predicar aos amigos, predicar aqueles que estão próximos, predicar aos parentes, aqueles que são amigos de trabalho. A princípio assim, quando todos já predicou para todos, aí tem que sair mais, tem que falar com todos aí fora, ir para os shoppings. Pero que não é somente por causa de Juan Valdez, é para predicar o Evangelho de Cristo. Amén. Amém? Amén. Essa é a estratégia de Cristo. Ele trajo Trajo. discípulos para andar com ele, los formou e los
envió de dos en dos. dos. Entonces así es la vida de cada uno de nosotros. Yo podría hablar un poquito, pero que es mejor parar. Y podemos continuar después. Mañana. Podemos continuar mañana. ¿Está bien? Amén.